Pessoal, sejam bem-vindos à nova era aí do Flamengo, né? A era Tite. Eu tava olhando aqui no YouTube agora alguns vídeos, né, de alguns comentaristas comentando sobre a chegada do Tite. E eu achei esse vídeo aqui do Jogo Aberto, que inclusive eu assisto praticamente todo dia. E eu separei esse corte aqui para vocês do programa, de eles comentando ali, né, sobre a chegada do Tite. Tem o Ronaldo indignado, né, com a ida do Tite ali. Os corintianos estão até agora sem engolir a ida do Tite ali pro Flamengo. Então vamos dar uma olhada ali no que eles comentaram ali, falaram sobre. Flamengo, Tite e Corinthians, tudo junto e misturado literalmente. O famoso Borolô. Ô Dedê, agora é o seguinte, contra o Bahia, eu não gostei do jogo do Flamengo. Venceu, mas teve momentos ruins da partida. Contra o Corinthians fez um ótimo primeiro tempo. Na segunda etapa, o Timão encontrou, não é essa penalidade, bem marcada na minha opinião, empate. Agora, o que o Tite pode fazer, na sua opinião, para mudar, além do ânimo dos jogadores, para mudar a questão tática do time? Assim, Loirão, óbvio que o Tite vai implementar ali a questão tática do time dele. Ele gosta também de jogar com esses jogadores mais abertos pelos lados, né? Tem um pouquinho mais essa individualidade pelos lados do campo. Provavelmente vai surgir um comentário se Gabigol e Pedro jogarão juntos, né? Eu acho que só o Dorival conseguiu fazer. O Gabigol aceitando fazer outra função. Só o Dorival conseguiu fazer, porque o Dorival trabalhou com ele no Santos, né, Chico? E aí o Dorival trabalhou com o Gabigol no Santos, acho que chamou ele pra trocar uma ideia, falou, eu quero aquele Gabigol, e acabou dando certo. Mas o Chico lembrou de uma coisa, o Bruno Henrique estava lesionado e não estava disputando posição. O Tite tem... E por que ele não foi na arena assistir o jogo lá então? Mas precisa saber... Se ele já tava negociando, por que ele não foi lá ver o time dele lá? Ele deve ter visto na casa dele. Ele chegou ontem. Essa é a pergunta que eu tenho pra você. E talvez ele não terá. Me responde. E talvez ele não terá. E talvez ele não terá esse problema. Ele fica indignado. Ele pode sair do Flamengo e pro Palmeiras. Jogadores, né? Tem outros jogadores pra sair. Então o Tite não pode chegar pro Bruno Henrique e falar pro Bruno Henrique assim, ó, me dê a sua palavra, Bruno Henrique, que você vai ficar. Ele pode fazer o mesmo com o Tite. Fala, Tite, eu fico. Depois... Vou embora. Mas eu acredito que o Tite vai batalhar pela permanência do Bruno Henrique. Eu não acredito que o Tite vai deixar o Bruno Henrique sair fácil. O Ulisses falou uma coisa, ele passou desapercebido. O Gabigol já deu entrevista aí e falou que se daria bem no Corinthians. Sim, porque ele tem atrito com o Tite. E não sei quantos mais terão, hein? Não sei quantos mais terão, que quando o treinador é mentiroso, quando o treinador é mentiroso, você viu o que aconteceu com o BP aí. Ele falou que o Sérgio Yuri Alberto ou Gabigol? O Yuri Alberto ou o Gabigol? Os dois podem vir, porque no Corinthians não tem mentira. Aí tem mentira. Aí tem mentira na condução. Vocês viram. Cuidado, meninos! Pulem fora desse barco! Vem o Corinthians ser feliz! Na moral, esse cara é muito maluco. Vários jogadores de experiência, é o momento desses caras chamarem a responsa também, porque é um ano que os jogadores não jogaram absolutamente nada. O Tite tem uma coisa, o Sky, tem que ver se vai ter. O Tite tem uma coisa que o Dorival tem. Eu tava falando com o Chico em off aqui. Ele une, ele ele consegue conciliador. quebrar. Mas agora é um treinador mentiroso que tá chegando. Agora um treinador que conta história pra bom dormir. Mas ele vai falar que a proposta do Flamengo era irrecusável, que ele não imaginava isso antes, e vai começar o trabalho. E se ele tiver resultados, daqui a pouco ninguém lembra disso. O Vampeta já falou isso lá no Flamengo, falou, eles fingem que me pagam e eu finjo que tô jogando. Pô, galera, sinceramente, qual a pessoa que em sã consciência vai recusar a proposta de um Flamengo? Como eles falaram, não veio nenhuma proposta da Europa, entendeu? Então, se não veio nada de fora ali, nada da Europa, que era o principal objetivo dele, aqui no Brasil, o melhor time que ele pode pegar é o Flamengo, entendeu? Não tem outra, não tem escapatória. Então, assim, a gente entende, né, que os corintianos ficam ressentidos ali. Talvez se fosse com a gente também, flamenguista, o Tite estivesse saindo daqui, tivesse uma história. Um exemplo que a gente pode pegar, o Jorge Jesus. Jorge Jesus veio, fez história no Flamengo. E então, se o Jorge Jesus voltasse pro Brasil, mas não viesse pro Flamengo, fosse pro Corinthians, um exemplo, a gente ia ficar também do mesmo jeito que eles estão. Então, se colocando no lugar deles ali, dá até pra entender, entendeu? Mas agora, olhando de forma mais fria, assim, mais profissional,
sem ser tão torcedor assim, dá pra entender, entendeu? A escolha do Tite. É totalmente compreensível, entendeu? Vai ser assim, seu Flamengo! Você quer isso no seu Flamengo? Fique com o Tite! A verdade é que ele achou que tava em um patamar que ele não tá, o Tite. Eu penso muito isso, a gente tava até batendo papo sobre isso. Ele achou que tava num patamar de Chelsea, de Europa, de Arsenal, que ele... Tite, nós paramos no ponto em que será que o trabalho na seleção brasileira, apesar de longevo, ele trouxe visibilidade nos mercados europeu, nos mercados mais importantes do mundo do futebol? E aí, Sgarbi? Pra mim não, pra mim eu falo assim, se a gente pega eliminatórias, tudo bem, a gente tava nesse papo. Eliminatórias contra a Bolívia, contra Venezuela, contra o Chile, que também não é uma seleção que hoje em dia tá sendo expressiva, o Tite foi muito bem. Pega contra a Argentina, perdeu o campeonato contra a Argentina, foi campeão de uma Copa América, que a final foi contra o Peru em 2019. Pra mim é um trabalho na seleção que é um fracasso em relação à Copa do Mundo. E isso lá fora pesa, claro que pesa. Muito forte. Não, em Copa do Mundo é um fracasso, cai nas quartas de final, uma seleção como o Brasil. Mas é futebol, pra Bélgica, jogo único, tudo né, bem, cara? É jogo, mas você tem que analisar o trabalho. Mas já ganhamos sendo observação jogo de único. jogadores. Mas ninguém esperava que o Brasil fosse só até as quartas. A expectativa, Mas o pelo Brasil menos vai na às- segunda o que eu vez, digo, o era do Brasil vai Brasil até as chegar numa quartas final. desde 2002. Não, ô, Chico, Brasil vai às o que eu tô quartas só falando, desde fracasso 2002. não no modo geral. Eu acho o Tite um baita treinador, acho que vai dar certo no Flamengo. Em Copa do Mundo, pra mim você cair pra Bélgica em quartas de final e Croácia em quartas de final, colocando o Fred no final do jogo, em momento que não precisava, talvez, a seleção inteira no ataque, pra mim é um fracasso. E o pior de tudo foi depois do jogo, que ele sai de campo e pra mim eu não concordo. Eu já vou mais por um outro lado, pelo lado de atrair um grande clube. Alguém acreditar no Tite para treinar um clube de ponta, com orçamento alto, com jogadores renomados. Não aconteceu, gente. Se tivesse acontecido, ele não teria ficado no mercado isso é brasileiro, fato, hein? teria ido pro exterior, ou não. A gente está na Copa do Mundo, vivendo o clima de Copa do Mundo e conversa com todo mundo, todos os países, bate papo, troca ideia, conversa. Em nenhum momento, juro pra você, europeu principalmente, né? Europeu, em nenhum momento falava o nome do Tite. A gente brincava, falava, não vai treinar, não vai conseguir chegar. E a gente acreditava que não. Em relação ao que o Sgarbi está falando, eu não vejo como um fracasso o Tite na seleção. Não, você não foi na seleção, foi em Copa. Eu vejo como em Copa um detalhe, né? Um time que estava ganhando o jogo de 1-0, faltando 4 minutos, põe o Fred, ao invés do Fred ficar no meio, não tô ocupando o Fred só, Sim, tá. foi pra cima, fecha a casinha, que é o que o Tite melhor faz, fechar a casinha, ele sabe trabalhar muito bem assim, espera o resultado. Não esperava que fosse acontecer tudo aquilo lá, aquela decepção que teve, mas ele é um grande treinador. E, gente, o elenco do Flamengo é extraordinário, esse cara vai fazer esse time voar. Por que o Eduardo Cudê treinou o Celta de Vigo? Por que o Jorge Sampaoli treinou o Sevilha? Tem o idioma. Que eu acho que é o grande entrave dos técnicos brasileiros. Mas, por exemplo, o Tite, eu esperava que ele falasse inglês fluentemente. Teve 6 anos e meio para estudar, por exemplo, se dedicar. Sim. E ele foi dar uma entrevista, a gente via que era um nível básico. Ok, não é necessário, não é o que vai Mas ganhar eu uma acho que é Copa um do Mundo. entrave. Mas, Eu por acho que é um exemplo, fato é que o Parreira sai de um título de Copa do Mundo e sai empregado. Já foi trabalhar no futebol espanhol. O Felipão, título com o Denilson aqui, o Felipão vai para uma seleção de Portugal, vai para o Chelsea, depois, ok, Mas se ele ganha a muda. Copa do Mundo, eu acho É que- isso, gente, eu Mas quero sabe dizer. por quê? Quando um treinador ganha a Copa brasileiro, ele tem outra visão. Total. Aí as pessoas olham, né, Felipão? E as pessoas falam, para aí, ganhou a Copa, quem sabe a gente aposta, vamos trazer. Mas sabe por é quê? diferente. Sabe por que não teve interesse de ninguém depois da Copa do Mundo? Por quê? Porque todo mundo esperava a volta do Tite pro Corinthians. Essa que é a verdade. Meu Deus do céu. Vocês não estão querendo assumir e aceitar a realidade. Todo mundo esperou. A Europa inteira sabia A Europa disso. inteira sabia, ele vai voltar pro Dois- Corinthians, onde ele foi feliz, onde ele 2000, ganhou tudo. 2024 Só que agora ele promete, faz vai. isso. É mesmo. Assim, olhando por esse lado, se o Tite tivesse ganhado a Copa do Mundo, dificilmente ele voltaria pro Brasil, entendeu? Isso é um fato, dificilmente. Ou ele continuaria na seleção, entendeu? Ou então ele iria para algum clube assim, tipo, se não fosse para Europa, algum clube ali. Pra Europa não, pra Europa, se ele não fosse pra Europa, ele iria pra algum time, algum país ali alternativo, entendeu? Mas eu acho que dificilmente ele voltaria pro Brasil, mas como ele não foi campeão ali, então eu acho que ele preferiu voltar aqui pro Brasil, entendeu? Eu acho que até mesmo por causa questão familiar, essas coisas assim, então acabou sendo a única escolha dele, né? Ele faz isso aí. O que vai acontecer? 2024 promete, O que vai acontecer? Eu sei o que vai acontecer. Vai ser igual o Vitor Pereira. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar os seus comentários aí. E valeu!